Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho e esse é o canal Civilize-se, um canal que foi criado para ajudar os estudantes e bacharéis em Direito na aprovação da OAB e também nos concursos jurídicos. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar o canal. Eu vou comentar as questões da OAB da primeira fase, então eu vou começar da mais atual, e aí vamos seguindo, então nós vamos comentar essa última desse ano. E nos comentários, eu vou explanar um pouco sobre o assunto, aquilo que foi cobrado do candidato. Então, nós vamos começar pela prova de fevereiro de 2020 e vamos comentar alternativas por alternativas. Então, vamos sempre falar primeiro as erradas, porque eram erradas, e aí depois para certo, tá bom? Vamos lá começar com o nosso primeiro slide. João, único herdeiro de seu avô Leonardo, recebeu, por ocasião da abertura da sucessão deste último, todos os seus bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga, que sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico ao primeiro comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura que ele alienara, com um valor milhares de vezes maior do que o que por ele cobrado. Desculpem, por ela cobrado. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, aqui, essa questão, ela trata do vício do negócio jurídico, especificamente da lesão. Então, antes a gente tem que lembrar do que é o negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, ele é um ato lícito da vontade humana, que está apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Em todo negócio jurídico, a base vai ser a vontade. Então, quando nós vamos realizar um negócio jurídico, nós precisamos, para que ele se aperfeiçoe, que a gente externe essa vontade de forma livre e consciente. Se por qualquer motivo essa liberdade e consciência ela for inquinada de um vício, ela for atacada de alguma forma, a lei, no intuito de proteger a pessoa que manifestou essa vontade viciada, ela permite a invalidação do negócio jurídico. Lembra que invalidação é gênero, e aqui nós estamos falando da invalidação por anulação. Então, nós temos aqui a lesão, é o vício do negócio jurídico presente, que é aquele previsto lá no artigo 157 do Código Civil, que diz que haverá lesão toda vez que alguém, sob premente necessidade ou inexperiência, que é o caso que se trata aqui, realiza, se obriga a um negócio jurídico em que haja uma prestação manifestamente desproporcional. Percebam que o Código Civil, ele não se contenta com qualquer desproporção nessas prestações do contrato. Ele exige que essa manifestação de vontade, essa obrigação, aliás, ela seja manifestamente desproporcional. Então, exageradamente desproporcional. Uma outra coisa que é bom lembrar, quem contrata com a vítima da lesão não precisa saber que ele está em premente necessidade ou que ele é inexperiente. Ou seja, eu não preciso ter aquilo que se chamava de dolo de aproveitamento. Eu não preciso ter a intenção de me aproveitar da situação. Aqui o que se olha é o fator objetivo. Basta que na realização desse negócio jurídico haja essa manifesta desproporção. Feita essa explanação, para que vocês possam entender qual era o conteúdo cobrado na questão, vamos agora ver as alternativas. Então, lembrando que eu vou colocar de cor diferente a alternativa correta, mas vou começar a contar pelas erradas. Ok? Vamos lá para as nossas alternativas. Na alternativa B, o candidato já podia descartar, primeiro, não se trata de erro, que é aquele erro espontâneo, que a pessoa não sabe o que ela está realizando, não tem consciência do que ela está realizando. E também porque diz que não se sujeita a nenhum prazo prescricional. E eu falei para vocês, quando estávamos comentando do conteúdo, que a invalidade de que se trata aqui é a anulação. E a anulação ela é sujeita a prazo decadencial. Letra C.
a validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar de sua necessidade de obter dinheiro rapidamente. Também já comentei, não é necessário que quem realiza com a vítima da lesão tenha o conhecimento de que a pessoa está sob premente necessidade ou inexperiência. Basta que exista o elemento objetivo, basta que exista essa manifesta desproporção em relação às prestações. Alternativa D. Se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago, de acordo com o valor de mercado da obra, João poderá optar entre aceitar a oferta ou invalidar o negócio. Essa alternativa, nós precisamos lembrar de um princípio que informa todos os negócios jurídicos, que está implícito aí no Código Civil, que é o princípio da conservação do negócio jurídico. O que significa isso? Toda vez que for possível sanar o vício, retirar o vício daquele contrato, daquele negócio jurídico, o juiz ou o legislador, o intérprete, irá optar pela conservação do negócio jurídico. Nessa alternativa, ele está dizendo que, caso a pessoa, o comprador, ofereça suplemento do preço, então a vítima poderá optar entre a anulação ou a conservação do negócio. Na verdade, não existe essa opção, porque ao oferecer o suplemento do preço, está se sanando o vício. Eu retiro aquela manifesta desproporção. Portanto, não existe faculdade aí por parte da vítima. Aqui, nessa situação, se quem realizou o contrato com a vítima da lesão oferece suplemento pelo princípio da conservação do negócio jurídico, o negócio será mantido. Isso está previsto, inclusive, no enunciado 149, que eu gostaria até que vocês depois dessem uma olhada, da terceira jornada de direito civil. Então, por esse enunciado, fica lá bem claro que o negócio jurídico será mantido. E aí, fica somente, por exclusão, essa questão aqui seria por exclusão, como alternativa correta, a alternativa A. Acompanhe lá. E aí, a questão que deveria ser marcada, a alternativa A. O negócio jurídico de alienação da pintura, celebrada por João, está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento de sua celebração. Primeiro, é realmente lesão, e lembra que os vícios do negócio jurídico, eles são anuláveis. O negócio jurídico anulável é aquele que produz efeitos de negócio válido até a sua invalidação. Portanto, até que a vítima ingresse com a ação para invalidação, ele vai produzir os negócios jurídicos válidos. Então, era exatamente essa alternativa que deveria ser assinalada. Vamos para a próxima. Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai Célio, até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem obrigação de pagar alimento a Salomão. A questão aqui, ela trata da obrigação alimentar. Essa obrigação alimentar, ela pode decorrer de 3 fatores. A mais comum, que é decorrente da filiação, então que é aqueles alimentos que os pais devem aos filhos menores. A obrigação alimentar decorrente do matrimônio, do vínculo matrimonial, que é aquela em que os cônjuges devem um ao outro a mútua assistência, e eu posso também ter a obrigação alimentar decorrente do vínculo de parentesco. Quem que vai ser abrangido por essa obrigação alimentar decorrente do vínculo do parentesco? Os pais podem requerer aos filhos maiores, não esqueçam, filhos menores jamais vão pagar alimentos. Então, os pais podem requerer aos filhos maiores,
filhos maiores podem requerer ascendentes quando tiverem necessidade, e eu posso também, na ausência de descendentes ou ascendentes, requerer alimentos a irmãos. A questão aqui trata exatamente da obrigação alimentar decorrente de irmãos. Salomão não tinha mais. Salomão não tinha filhos, não era casado, aqui não diz nada sobre ele ser casado, e ele não tinha pais. Pelo enunciado, os parentes de Salomão são seu irmão unilateral e seu primo. Na obrigação alimentar decorrente de parentesco, na ausência de descendentes ou ascendentes, caberá a obrigação aos irmãos, que são os colaterais de segundo grau, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Isso tem previsão expressa no artigo 1697. Acompanhe a leitura comigo deste artigo do Código Civil. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos, que são os irmãos bilaterais, como unilaterais. Então, a obrigação alimentar aqui caberá ao irmão de Salomão. Vamos agora para as alternativas. Vamos lá, vamos analisar primeiro as erradas. Alternativa A. Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão no caso de necessidade deste. Marcos é primo de Salomão. Não existe obrigação alimentar entre colaterais além de segundo grau. Portanto, Marcos não tem essa obrigação. Alternativa B. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Nós vimos pelo artigo 1697 que a obrigação é dos irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Portanto, o fato dele ser unilateral aqui não vai influenciar na obrigação. Alternativa D. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos de forma igualitária. Marcos não tem obrigação alimentar. Juridicamente, ele não é obrigado a ajudar Salomão, por ser primo. A obrigação entre colaterais, ela vai só até o segundo grau, que é o caso de irmãos. Alternativa correta, alternativa C. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com alimentos. Bom, nos meus vídeos do canal Civilize-se, eu vou comentar de 2 a 3 questões. Então, por hoje, a gente encerra aqui. E no próximo, eu vou continuar comentando essas questões da OAB de Direito Civil do último concurso. Então, até lá, espero que vocês tenham gostado e curtam aí o canal Civilize-se. Até!